Agora sim eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês comigo. Lá no Evangelho que escreveu Mateus, Mateus capítulo 20. Eu creio que Deus tem uma palavra preciosa para ministrar ao seu coração. Eu estava meditando nessa palavra, queridos, e eu estava me alegrando meditando nessa palavra, com expectativa de poder compartilhar ela ao coração de vocês, e eu sei que vai edificar as nossas vidas nessa noite, eu creio nisso, amém? Deixa eu pedir, antes de nós lermos o texto, deixa eu pedir para vocês fecharem por mais um instante, fechar os seus olhos, deixa eu orar com vocês. Pai, obrigado por esse tempo que estamos aqui, pelo privilégio, oportunidade, liberdade de podermos estar aqui ouvindo a Tua palavra. Eu quero pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, que seja uma palavra rema, Pai, seja uma palavra revelada, que o Senhor, o Teu Espírito, possa encontrar em nós corações abertos, dispostos, disponíveis para Te ouvir, guardar, reter a palavra, colocar em prática nas nossas vidas, para que nós sejamos felizes, para que nós venhamos ser frutíferos, como é a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, eu oro assim agradecido. Amém e amém. Amém, amados? Mateus, capítulo 20. Eu quero ler com você a princípio só o versículo 28. Mateus, capítulo 20, o verso 28. Diz assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, amados? Glória a Deus. Deixa eu começar a compartilhar com vocês. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Você não precisa responder, só para você refletir. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês olhassem aqui para o pastor. Você é feliz? Você é feliz, querido? Queria que você pensasse nisso. Eu sei que fazer essa pergunta até para o povo de Deus, mas é uma pergunta para a gente refletir. O que você me diria? Você é feliz? E eu não estou dizendo, queridos, aqui de ter problemas, dificuldades. Povo de Deus ou não povo de Deus, nós vamos enfrentar problemas e dificuldades e lutas. Mas você é feliz? O que você diria? Você é feliz? Eu quero que você pense sobre isso. Amém? Algo que todos nós desejamos, amados, para as nossas vidas, é ser feliz. É claro, eu não preciso falar aqui que o maior alvo das nossas vidas é obter um dia a coroa da vida. Como diz em 1 Pedro 1,9, vocês estão alcançando o alvo, né, da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Nós sabemos que o nosso principal alvo é um dia estar com o nosso Senhor para sempre, na eternidade, onde não vai ter mais dor, né, não vai ter mais lutas contra o pecado, não vai ter mais enfermidade. Nós não vamos passar por nada que nós enfrentamos aqui. E esse é o nosso alvo, sabemos disso. Mas, queridos, algo que todos nós desejamos também é ser feliz aqui, enquanto estamos aqui. Mesmo com lutas, mesmo com provações, mesmo com adversidades, nós queremos ser felizes. Amém? E a boa notícia é que Deus tem isso para mim e para você. E talvez, queridos, muitos cristãos ainda não entenderam um dos grandes segredos para que a gente seja feliz. E esse texto que nós lemos de Mateus, capítulo 20, verso 28, ele nos fala desse grande segredo, queridos, para termos uma vida feliz, né? Ele nos fala do propósito para qual Jesus veio ao mundo. E Jesus veio ao mundo, queridos, para servir. Assim como o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E assim, queridos, como Jesus veio para servir,
nós que somos seus seguidores, também estamos aqui para servir. E até o tema dessa mensagem hoje que eu quero compartilhar ao seu coração é: servir é ser feliz. Servir é ser feliz. Porém, como servir a Deus? Como servir como Deus quer e sermos felizes? Porque de repente só falar isso, tudo bem, pastor, mas como é que eu faço para servir como Deus quer e realmente ser feliz? A primeira coisa que eu quero falar ao seu coração, queridos, para servir como Deus quer e sermos pessoas felizes, nós precisamos primeiro entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Entender. Se a gente estiver servindo ao Senhor, queridos, se servimos ao Senhor sem entender o propósito das nossas vidas, isso pode se tornar, em determinado momento, isso pode ser um fardo. Isso pode se tornar um fardo, uma religiosidade. Às vezes alguns cristãos, e aqui não tem nenhum deles, graças a Deus, nós encontramos às vezes muitas pessoas servindo, mas murmurando, reclamando, infeliz, cansado. Está servindo, mas vive cansado. Eu não estou falando de um físico, de um cansaço físico. Muitas vezes nós podemos estar fisicamente cansados, mas no nosso interior há um gozo, há uma alegria, há um prazer, queridos, em servir ao Senhor. Amém? E muitas vezes, queridos, esses cristãos, eles só estão alegres quando tudo vai bem. Só tem alegria quando tudo está indo bem, mas quando começa a passar por adversidades, por lutas, perde a alegria, perde o prazer de servir. Perde o prazer de estar na casa do Senhor, porque às vezes ele ainda não entendeu esse propósito. Amém? Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, é aquele texto onde um dos homens mais felizes que nos dá testemunho, que é o apóstolo Paulo, ele nos dá testemunho e ele fala: eu aprendi o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. Eu sei viver na dificuldade, eu sei viver na bonança, tendo muito, tendo pouco. Eu aprendi o segredo de ser feliz. Eu sou feliz independente das circunstâncias, porque eu aprendi. Eu aprendi. Esse é o mesmo apóstolo Paulo que vai dizer em Atos capítulo 20, que a vida dele só vai valer a pena de verdade se ele cumprir o propósito para qual Deus o chamou. Amém, queridos? Agora, se nós não entendermos isso, isso rouba a nossa alegria. Isso rouba a nossa paz. Isso muitas vezes podemos estar dentro da casa do Pai, como eu disse, se nós entendermos o propósito para o qual nós estamos aqui. Que qual é, queridos? Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, nós que somos seus seguidores, nós estamos aqui para servir. Amém, queridos? Fora disso, queridos, fora desse entendimento do seu propósito, que realmente vai trazer uma alegria genuína e duradoura, a gente pode experimentar de alegria? Pode, claro que pode. Tem outras coisas, queridos, tem outros prazeres, outras coisas que esse mundo nos oferece, que nos traz alegria. Tem ou não tem? E eu não estou falando de coisas aqui que são pecado, que também tem coisas que são pecaminosas, que não estão alinhadas com a palavra do nosso Deus, que pode trazer momentaneamente alegria. Pode te dar prazer, né? Mas tem outras coisas que não são pecado, outros tipos de prazeres e alegrias, né, que esse mundo pode nos oferecer, que a gente pode desfrutar, pode. Só que se não for essa alegria, queridos, de entender o propósito para o qual nós existimos e estamos aqui, essas alegrias, queridos, elas não vão produzir vida em outras pessoas. E não é uma alegria duradoura, é uma alegria momentânea. É uma alegria que você sempre precisa daquilo para estar feliz. Sempre precisa. Quando vem uma dificuldade financeira, relacionamento, casamento, com filhos, algum tipo de dificuldade, de luta que você enfrenta, perde a alegria. Perde a paz. Está desesperançado. Por quê? Porque não entendeu o propósito da sua vida. Mais uma vez, eu volto ao texto de Filipenses 4, Paulo fala: eu aprendi o segredo de ser feliz em qualquer circunstância. Porque ele entendeu que a vida dele, ele não estava aqui para ser servido. Ele entendeu que o propósito da vida dele era ele estava aqui para servir, como nosso mestre.
E entendendo isso, tendo o devido entendimento disso e cumprindo esse propósito, isso gera alegria no nosso coração. Gera uma alegria genuína e duradoura. Por quê? Porque não depende das circunstâncias. Estou sem dinheiro, estou feliz. Estou passando por enfermidade, estou feliz. Estou com um quadro difícil no casamento, estou feliz. Por quê? Porque a sua alegria não depende das circunstâncias, nem das pessoas. A sua alegria não vem do seu esposo, não vem da sua esposa. A sua alegria não vem de dinheiro no bolso. A sua alegria não vem dessas coisas. A sua alegria vem por entender o propósito para qual Deus o chamou e o criou. E quando você entende e vive esse propósito, por mais que estejamos passando situações difíceis, que muitas vezes nos entristece, não estou dizendo que às vezes não dói, que não é fácil, mas isso não rouba aquela alegria genuína, isso não rouba aquela paz que excede o entendimento, né? Que é uma paz que não depende das circunstâncias também. Amados, só o cristão genuíno consegue ter alegria e paz mesmo em meio a situações difíceis, porque ele entendeu o propósito da sua vida e tem andado dentro desse propósito. Amém, amados? Fora disso, tem outras alegrias? Tem, só que são passageiras, são momentâneas e não vão produzir vida em outras pessoas. Segundo lugar, como é que eu faço, pastor? Como servir a Deus, como Ele quer e como ser feliz. Segundo lugar, queridos, tirando o foco de nós mesmos. E eu quero enfatizar esse segundo tópico. Como que eu faço para servir como Deus quer e ser feliz? Tire o foco de você. Tire o foco de você. Queridos, é possível estarmos servindo ao Senhor através de servir outras pessoas, mas com a motivação errada nos corações. É possível. Nós podemos estar servindo outras pessoas e muitas vezes com foco em nós mesmos e não edificar a vida de outros. É possível? É possível. 1 Coríntios capítulo 13, eu vou abrir lá, 1 Coríntios 13, o verso 1 ao verso 7. Um texto bem conhecido, que vai falar até sobre o amor. 1 Coríntios 13, do verso 1 ao verso 7, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Olha só, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres, olha só, está servindo. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, e eu quero esse aqui focar nisso. Ele não procura os seus próprios interesses. É possível, querido, darmos tudo que nós temos, servir as pessoas, fazer caridade, é possível fluirmos nos dons do Espírito e não estarmos exercendo em amor. E às vezes estamos fazendo com motivações erradas. Servir com uma motivação errada. Né? E não é isso que Deus quer. É possível muitas vezes estarmos com um foco em nós mesmos e não em realmente edificar a vida do outro. Mas às vezes tentar fazer algo para a nossa glória ou para a nossa vanglória. Então é possível, é possível. Muitas vezes, queridos, eu quero que você guarde isso aqui que eu vou dizer para você. Então, que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Muitas vezes, pode ser que o motivo de você estar infeliz não é os problemas que você está enfrentando, mas é porque você está focado em você. Você está focado em você mesmo. Está focado nos seus problemas, nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus sonhos, e eu não estou falando contra isso. Mas muitas vezes podemos estar infelizes, queridos, servindo ao Senhor, porque o nosso foco está em nós mesmos. Porque você está focado em você.
Eu quero dizer para você de todo o meu coração, e eu creio, olhando para toda a palavra de Deus, nesses textos, em tantos outros textos, queridos, você pode experimentar de grande alegria na sua vida. Você que porventura entrou aqui, e às vezes você está entristecido, não está feliz, ou às vezes não é feliz, isso pode começar a mudar na sua vida, quando você tirar o foco de si. Tira os olhos de você, querido. Tira os olhos, para de focar em você. Comece a focar no propósito para o qual você foi chamado. Jesus, queridos, ele não veio para ser servido. Jesus, ele pagou um preço, um alto preço para servir pessoas, para edificar a vida de pessoas, para salvar pessoas, e nós somos seus seguidores. Comece a focar, queridos, em servir outras pessoas. Comece a focar em fazer aquilo que Deus quer. Comece a focar em entregar a sua vida para que você edifique outras pessoas, fortaleça, faça outras pessoas felizes. Enquanto você fizer isso, Deus vai cuidar de você. Agora, enquanto você estiver preocupado com você mesmo, focado em você, focado nos seus problemas, focado nas suas dificuldades, você vai perder a alegria e vai perder, sabe por quê? Porque não está entendendo o seu propósito. Porque você está focado em si. Paulo disse no texto, como eu disse, de Atos capítulo 20, ele fala assim, olha o que ele fala, eu não me importo se eu vou sofrer. Eu não me importo se eu vou para Jerusalém, o Espírito Santo está me avisando que ali prisões e sofrimentos me aguardam. Eu não me importo, desde que eu cumpra o chamado, desde que a minha vida seja usada para cumprir o chamado, que é falar do Evangelho da graça de Deus. Eu não me importo, a minha vida só tem valor e eu vou ser feliz de verdade se eu cumprir o meu propósito de servir, de alcançar pessoas, de edificar pessoas. Isso vale a pena. E eu creio de todo o coração que quando a gente se entrega dessa forma, aí Deus vem e nos abençoa, realiza sonhos, trata daquilo, não é que Ele não se importa com aquilo que nos faz sofrer, mas o chamado de Deus para mim e para você, queridos, é falar, deixa de se preocupar com você mesmo, entrega, se entregue para mim, entregue todos os cuidados ao Senhor e faça o que Ele quer que você faça, que é servir. Enquanto isso, o próprio Deus vai cuidar de você, vai cuidar da sua casa. Eu creio que uma das palavras, na verdade, no meu entendimento, eu creio, queridos, que a palavra até, o contrário do amor não é ódio. O contrário do amor é egoísmo. Egoísmo. O amor não busca o seu próprio interesse, mas sim o do outro. Quando muitas vezes nós estamos sofrendo, podemos estar sofrendo, porque nós estamos sendo egoístas, pensando em nós, o nosso problema, a nossa dificuldade, o meu sonho, o meu desejo, a minha vontade, o que está doendo em mim, mas passe a olhar para servir outros. Deixa Deus usar a sua vida para servir outros. E você vai ver que essa situação, esse sentimento, isso vai mudar dentro de você. Amém, queridos? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Precisamos tirar o foco de nós mesmos e deixar Deus usar as nossas vidas para mudar a vida de outras pessoas. Tem um texto de Provérbios 11, 25 que diz assim, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você está semeando, você vai receber. Mas, queridos, deixa Deus usar a sua vida para dar alívio a outras pessoas. Tem tantas pessoas que estão sofrendo, aflitas, angustiadas. E em vez de você estar focando em você mesmo, Senhor, me usa para trazer alívio. Me usa para curar. Me usa para trazer uma palavra de consolo, de esperança. Me usa para abençoar essa pessoa. Me usa para levar esperança, para encorajar, para mudar a vida dessa família, desse casal, dessa pessoa que está sofrendo tanto. Deixa Deus usar a sua vida para dar alívio a outras pessoas. Quem dá alívio aos outros, alívio vai receber. Outra coisa, queridos, deixa Deus usar a sua vida para fazer outras pessoas felizes. Deuteronômio 24, 5, é aquele texto que vai falar num contexto de casamento, que diz que o homem que tivesse casado recentemente, ele não sairá à guerra, mas ele estará livre para durante um ano ficar em casa e fazer feliz
a mulher com que se casou. Quer ser feliz, queridos? Busque fazer outra pessoa feliz. Se empenhe para fazer outra pessoa feliz. Sabe, queridos, eu acredito que eu tive muitos momentos no meu casamento que eu estava triste, com divergências com a Rê, mas hoje olhando para essa palavra, é porque muitas vezes com sentimentos egoístas. Porque se realmente eu focar, independente da atitude da Rê e vice-versa, em fazer ela feliz e acreditar de todo o meu coração que eu vou colher, as coisas mudam. E eu quero dizer isso para você, queridos, a partir de hoje. Sabe, foque em fazer outra pessoa feliz. Foque em fazer seu marido feliz. Foque em fazer sua mulher feliz. Foque em fazer outras pessoas felizes. Tenha foco nisso. Deus quer usar a sua vida para que outras pessoas sejam felizes. Que a gente não seja egoísta. Em terceiro e último lugar, queridos, como servir como Deus quer e sermos felizes. Terceiro, servindo com alegria. Sirvam a Ele com alegria. Sirvam a Ele com alegria. Entrem na presença com cânticos alegres, reconhecendo que Ele é nosso Deus, que Ele nos fez, que nós somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas, entrem com ações de graças em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. Deus é bom, queridos, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Seja feliz, queridos, sirva ao Senhor com alegria, não só nos tempos bons, mas principalmente em tempos difíceis. Entre na presença dele com cânticos alegres. Se alegre porque você pertence a ele. Se alegre porque ele é o seu Deus. Se alegre porque ele te chamou, ele te resgatou. Você vai morar com ele. Se alegre, queridos, porque ele te sustenta. Se alegre porque você pode ter certeza que com ele você vai ter vitória. Se alegre porque ele realiza ações do seu coração. Ele cuida de você, ele vai estar com você todos os dias. Se alegre, queridos, se alegre. Sirva ao Senhor com alegria. Amém? Aliás, alegria, queridos, não é uma sugestão. Se alegrar não é uma sugestão. Filipenses capítulo 4 vai dizer lá: alegrem-se no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Não é uma sugestão, ou se você estiver tudo bem, tenha alegria. Se está correndo tudo bem aqui, se alegre. Se não tiver motivo, não tem problema você ficar triste, não. Alegrem-se. E eu vou dizer para vocês, queridos, não de teoria, mas eu posso dizer isso na minha vida, independente de lutas ou circunstâncias difíceis, é possível estar feliz, ser feliz, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos de provas, mesmo passando por dificuldades, coisas que nos afligem, que tentam nos desanimar, no Senhor, pela graça dEle, pelo Espírito que está em nós, é possível ser feliz. Amém, queridos? Então sirva ao Senhor com alegria. Precisamos entender o privilégio que temos em servir ao Senhor, servindo outras pessoas. É um privilégio. Se estivermos realmente, queridos, preste atenção aqui, nós já estamos encerrando. Se nós estivermos realmente conectados com o coração de Deus, se nós estivermos numa comunhão com o Senhor, de verdade, como Paulo trouxe aqui no Tadel, nós teremos de verdade o que diz Atos 20:35. Há maior prazer em dar do que em receber. Nós vamos ter maior prazer de servir as pessoas. Você já experimentou isso na sua vida? Você servir e você está se regozijando de alegria, com o coração cheio de alegria, porque você pôde ser usado para fazer alguém feliz? Você pôde ser usado
para encorajar alguém, para restaurar a vida de alguém, para restaurar alguma família, e aquilo trazer um gozo na sua alma, aquilo trazer uma grande alegria. Isso é para mim, é para você, porque Atos 20:35 diz isso. Você crê nisso? Há uma alegria maior em dar do que em receber. Não está dizendo que nós não temos alegria em receber, é bom receber, nós nos alegramos em receber, é bom ser presenteado, é bom ser amado, é bom ser cuidado, é bom receber algo de alguém, é bom, eu não estou dizendo contra, é bom, mas a palavra diz que a maior alegria é em fazer alguém feliz, é a maior alegria em servir alguém do que ser servido, em poder dar do que receber. Como que é gostoso, é ou não é? Eu creio que vocês já experimentaram disso, você poder financeiramente, ou emocionalmente, espiritualmente, você ter condições de oferecer algo para alguém. Você vê aquela pessoa numa necessidade, você oferece e aquilo traz um alívio, aquilo coloca um sorriso no rosto daquela pessoa, aquilo você vê que mudou o dia dela, mudou a história dela, mudou a história da família dela, e você foi um canal para isso. Tem alegrias, a maior alegria em dar do que em receber. Agora essa alegria, queridos, ela só vai ser experimentada se nós entendemos esse propósito, para o qual nós fomos chamados por Deus. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mesmo que a nossa vitória, preste atenção, mesmo que a vitória que a gente tanto deseja ainda não chegou, mesmo que os nossos sonhos ainda não aconteceram, nós iremos vibrar e se alegrar imensamente, vendo Deus usar as nossas vidas para os nossos irmãos alcançarem a vitória, para os nossos irmãos realizarem os sonhos e projetos de Deus para a vida deles. A sua ainda não chegou, ou talvez, você já viveu muitas, mas talvez aquela vitória, aquela conquista ainda não chegou. Mas você, eu, precisamos nos alegrar de poder ser usado para que a vitória do nosso irmão chegue, para que o sonho do nosso irmão aconteça. E quando você ver acontecer, como ouvimos aqui no Tadel também, não gerar inveja, não gerar ciúmes, não gerar, Senhor, por que o meu irmão e não eu? Eu estou tanto tempo te servindo, Senhor, eu estou tanto tempo na tua casa, eu sou fiel, eu sou assim, eu sirvo, eu faço, e olha, eu esperando tanto tempo, e meu irmão aí sendo abençoado, e por que eu não vai gerar esse tipo de sentimento em nós. Nós vamos nos alegrar com a vitória do nosso irmão, nós vamos vibrar com o sonho dele realizado, porque a maior alegria em dar do que em receber. A nossa vitória também vai chegar. O nosso sonho também vai acontecer. Mas antes de acontecer, se alegre e vibre com a vida, a vitória do seu irmão, com a bênção do seu irmão, com o sonho do seu irmão realizado. Amém, querido? Para concluir, eu quero dizer, servir, queridos, é ser feliz. Porque a Bíblia diz isso. Servir é ser feliz. Quando nós tiramos o foco de nós mesmos, e entendemos o nosso propósito, e andamos dentro dele, uma alegria dos céus é gerada no nosso coração, queridos. Uma alegria indizível, uma alegria permanente, uma alegria que não pode ser roubada pelas circunstâncias e por ninguém. Quando a gente entende isso, queridos, nós somos felizes. Nós somos felizes. Aqueles que não conhecem a Deus, não podem ter essa alegria. Mas eu e você conhecemos a Deus. E nós não precisamos esperar mudar as circunstâncias para ser feliz. Nós podemos ser felizes agora. E eu posso dizer para você, eu não sei, não preciso nem saber da sua dificuldade e do seu problema. Eu posso dizer pela palavra, você pode sair daqui hoje com um coração cheio de alegria, cheio de paz, porque você entendeu o propósito da sua vida.
e você tem a alegria de servir ao Senhor, entende que é um privilégio e tem a alegria de servir ao nosso Senhor, servindo outras pessoas. Amém, queridos? Servir é negar-se a si mesmo para produzir vida em outras pessoas. Lucas capítulo 9, verso 23, é aquele texto que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é, eu abro mão da minha vida para servir. 1 Coríntios 10, 24 diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o do outro. Então quer ser feliz? O caminho é seguir Jesus. Seguir Jesus é, negue-se a si mesmo. Abra mão da sua vida. Deixe a sua vida nas minhas mãos para que eu te use para abençoar, edificar, fazer outras pessoas felizes. Enquanto isso, filho, eu cuido de você. E experimentar de grande alegria em nossa alma, em ver a alegria e a vida de Deus produzida na vida de outros. Servir, queridos, é poder ver outras pessoas se alegrando e tendo vida, e você fazer parte disso, e isso gerar grande alegria no seu coração. Amém, amados? Eu estava com muita expectativa de ministrar essa palavra ao seu coração. E o meu desejo é que ela continue a ecoar no seu coração. Igreja Pastoreio de Marília, nós entendamos esse propósito. E ela não vai ser, em nome de Jesus, somente mais uma palavra de instrução ou de ensino no seu coração para você sair daqui e continuar vivendo do mesmo jeito. Ela vai ser uma palavra que vai ecoar no dia a dia no seu coração, em momentos difíceis. E você vai entender e vai cumprir o seu propósito e vai experimentar de alegria. E vai ser feliz, independente das circunstâncias. Amém? Porque Deus quer que você seja feliz. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Deixa eu orar com vocês por um instante. Feche seus olhos. Pai, agradeço ao Senhor por essa palavra tão preciosa. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço. E eu peço que o teu Espírito Santo continue a ministrar e a falar conosco através dessa palavra. Que seja uma palavra rema. Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais. E eu creio que isso já está acontecendo. Para que possamos servir ao Senhor com alegria, sermos felizes e, Senhor, produzir alegria em outras pessoas, fazer outras pessoas felizes. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma tarefinha para essa semana, tá bom? E a tarefa, deixa eu dizer para você aqui. A tarefa consiste em, nessa semana em específico, não é só, mas nessa semana, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, tirar os olhos dos seus problemas. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero pedir para você tirar os olhos, o foco dos seus problemas. E você vai fazer, queridos, o que estiver no seu alcance para servir outras pessoas. Mas você vai ser intencional. Essa semana você vai ser intencional. Eu quero que você tire o foco dos seus problemas, o que está te afligindo, e essa semana você vai fazer algo para servir alguém. E não só algo rápido, faça algo de verdade durante essa semana para servir alguém, para fazer alguém sorrir, para fazer alguém feliz, para trazer alívio para alguém que está precisando de um alívio. Essa semana eu quero que você se comprometa a fazer isso comigo. Alguns passos práticos, só para você entender o que você pode fazer nessa semana. E pode fazer tudo, pode fazer muitas coisas, a intensidade vai com você. Mas eu quero que você ore ao Espírito Santo e essa semana você se comprometa com essa tarefa. Alguns passos práticos que você pode fazer. Vai visitar alguém. Vai visitar alguém. Eu quero, igreja, olha aqui, pastor. Vai visitar alguém. Pode ser alguém dos seus irmãos, alguém que você saiba que é amigo, alguém que você saiba que está precisando. Sabe, alguém que vai ficar até surpreso. Vai visitar alguém. Faça uma visita. Essa é uma coisa prática. Ore por alguém com imposição de mãos. Uma pessoa que está enferma, com problemas, eu quero que você ore por alguém. Não precisa ser uma vez só, você pode durante essa semana, a pessoa que está enfrentando todo dia, essa semana eu vou lá e eu vou orar todo dia, eu vou impor as mãos e eu vou orar por ela. Ore por alguém com imposição de mãos.
Ministre palavras de fé e encorajamento. Você está enfrentando uns problemas tão difíceis, mas eu vou deixar os meus problemas e essa semana eu vou usar minha boca para ministrar palavras de fé e de encorajamento. Você está me entendendo, queridos? Ministre palavras de fé e encorajamento. Ministre palavras de amor e de carinho. Ministre um abraço. Sabe, eu sei que você é sensível ao Espírito Santo. Perceba aquela pessoa que está precisando ser ministrada, aquela pessoa que está precisando de um abraço. Você já teve aquela pessoa que você só abraçou, a pessoa se derramou, porque ela estava precisando tanto de um abraço? Ministre um abraço. Abençoe alguém financeiramente. Põe a mão no seu bolso. Essa semana. Mas pastor, está difícil. É agora. No meio da mais extrema pobreza, eles suplicaram insistentemente, nos deixa fazer parte. Deixa a minha vida ser usada para fazer alguém feliz, para abençoar alguém. Sem desculpas. Põe a mão no seu bolso essa semana, ajude alguém. Ajude alguém que está precisando. E não é quando está te sobrando. Não é quando está sobrando. Às vezes é algo que vai te custar. Vai custar para você. Amém, queridos? Esses são alguns passos práticos aí da tarefa da semana. E na próxima semana, queridos, eu vou dar uma oportunidade, não dá, né? Eu vou dar uma oportunidade para dar um testemunho das experiências que você teve nessa semana. Então, se a experiência que você teve, você pode procurar o pastor, eu fiz a tarefa e eu tive uma experiência tão maravilhosa. Eu vou dar uma oportunidade, é claro, não dá só para uma pessoa, para dar um breve testemunho para edificar a igreja, porque eu tenho certeza que nós vamos viver experiências tremendas essa semana. E eu vou dar oportunidade para uma pessoa dar um breve testemunho aqui de como ele foi feliz, tirou o foco de si, serviu e experimentou de grande alegria. Semana que vem eu vou dar oportunidade para dar esse testemunho. Amém, queridos? Você vai fazer essa tarefinha com o pastor essa semana? Vamos fazer essa tarefa? Pai, agradeço ao Senhor por esse tempo, agradeço ao Senhor por essa palavra e que o Teu Espírito Santo continue a trabalhar em nós e através de nós. Obrigado pela Tua alegria, Pai, alegria do que vem do Teu Espírito Santo, que vem do alto. Obrigado pela Tua paz que excede o entendimento. Obrigado pela certeza, Pai, que nós somos salvos. Obrigado porque nós temos a alegria de pertencer a Ti, ao Teu povo, a alegria de estar na Tua casa, independente dos problemas que enfrentamos. Obrigado pela Tua alegria, obrigado pela Tua paz, obrigado por esse gozo na alma, que aqueles que não têm o Teu Espírito não entendem, mas nós entendemos, Pai, porque é algo dos céus, e nós agradecemos ao Senhor pela alegria, e por sermos o povo mais feliz da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e o conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Dá um abraço no seu irmão, declara uma semana de bênção, uma semana de vitória. E se quiser, já pode começar a tarefa já. A partir de agora, pode aplicar a tarefa.